Pergunta 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer quaisquer sentimento que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então, peraí, poxa, aquele cara ali está lutando, ele está buscando sair do vício, enquanto para outras pessoas não tem menor interesse. Ora, se realmente esta pessoa não tem o interesse, é porque ela já conquistou, né? Se ela conquistou, ela não precisa sofrer. Por exemplo, imagina aqui, né? Uma pessoa que está no primeiro dia na academia. Ela talvez sinta dor no músculo, enquanto que aquele que já está lá há muitos anos, aquilo é fácil para ela. Então não há esforço, assim como uma criança, né? Uma criança que está aprendendo matemática, a fazer continha de 2 números, talvez para o matemático aquilo é simples demais. Então, mas a pergunta ela está girando em torno de que esse, né, que não se força mais para fazer, tem tanto mérito quanto aquele? A pergunta dizer, né? Aquele que aprendeu matemática tem tanto mérito igual aquele que está se esforçando para aprender matemática? Porque aquele que sabe matemática, ele já teve que se esforçar, porque a lei de justiça, a lei de progresso, só dá aquilo que se conquista, ou só se tem aquilo que se conquista. Logo, aquela pessoa que hoje não se sente mais tentada a revidar uma agressão, é porque ela já se esforçou para isso, ela conquistou. Então ela está num estágio superior a essa que está lutando. Isso não tira o mérito desta luta, pelo contrário, esses fazem questão de ajudar os que estão na luta, né? Mas vamos à resposta. Resposta, né? Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Eles lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes causam as suas ações e lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito, devidas lhes são as honras que se costumam tributar aos velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então, é justo. Aquela pessoa hoje que não se sente mais com a necessidade de revidar uma agressão, é sinal que ela já entendeu que ela não é a última bolacha do pacote, que o seu nome não precisa ser exaltado em canto algum, e que ela é um ser igual a todos, e ela não sofre mais com isso. É uma conquista dela, é justo que ela não sofra. Enquanto aquele que está se esforçando, buscando o mérito para não sofrer mais, ela sofre. Por quê? Porque ela está buscando, enquanto a outra já conquistou. Continua. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que vos representa a exceção. Em todos os pontos destes mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente espíritos bons os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender
e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. É aquela questão, né? Parece, não, mas fulano de tal, como a gente tem um raciocínio muito material, né? Será que tem aquela expressão, né? Fulano de tal é bilioso, fulano de tal ele é cordial. Cordial, né? A expressão mudou, né? Cordial vem de coração, uma pessoa muito sanguínea, muito explosiva. Então, falando de tal, é muito cordial. É o corpo dele que é cordial? É o corpo dele que é colérico? Não, é ele. Então, como a gente tem uma tendência a uma explicação material para as coisas, aquela pessoa que de repente não sente, fulano de tal falou de você, mal de você, tá bom, problema dela. Isso pra gente que é egoísta, que se coloca num pedestal da glória, não aceita que o outro pense mal de nós, que deseje mal a nós. E aí a gente fica indignado. Como aquela pessoa não se sente assim, fica espantoso, né? Por isso que tem na rua, né? Quando a gente vê uma pessoa que não reage, os espíritos de terceira ordem tendem a chamá-lo de bobo, de otário. Por quê? Porque o normal, dentro da norma, dentro da média, é reagir, é agredir, ou usar aquela frase ainda, né, que mais injusta ainda, que é: eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair, né? Essa frase é igual, tem o mesmo sentido do chocalho da serpente, né, da cascavel. Ela balança o chocalho para você não se aproximar e assim não colocar ela e você em perigo. Então o cara fala: não, eu dou um boi, uma boiada. Na verdade ele está querendo dizer: ó, não quero entrar em confusão, porque senão vai ser ruim para você. A propaganda, né? O ego ainda, gofando o ego. Na verdade, se você já deu um boi para não entrar na briga, isso é virtude, né? Se você der um boi ou 10 bois para não sair, isso é um vício, uma imperfeição, mostrando que a sua imperfeição é maior do que a sua virtude. Então, quando a gente vê pessoas boas, né? Eu vejo muitas anedotas que podem ser verdadeiras ou falsas, né? Como a contada do Chico Xavier, que ele foi na feira, aí ele pegava uma batata boa e uma batata ruim, uma batata boa e uma batata ruim. E o dono lá da barraca ficou incomodado com aquilo e perguntou: por que você está pegando a batata ruim? Todo mundo só pega a batata doce, a batata boa. E ele responde: mas se eu só pegar a batata boa, você vai ter prejuízo. Então ele está pensando o quê? Olha lá, né? A mais meritória da virtude é que se encontra o quê? Na verdadeira caridade. Na caridade. Então, ela tem que estar baseada na caridade. Quanto mais baseada na caridade é a ação, mais espantoso se torna aquela pessoa aos olhos do espírito de terceira ordem. Essa é uma questão que fica muito patente no nosso mundo, né? Então, a gente vê agora aí na política, né? As pessoas não querem a justiça. Esse lado não quer a justiça, esse lado não quer a justiça. Fulano de tal, vamos dizer, fulano de tal roubou. Aí esse daqui rouba também. Uma pessoa justa vai falar assim: eu quero que esse vá para a cadeia e quero que esse vá para a cadeia. Mas o espírito de terceira ordem, ele não quer a justiça, ele quer vencer. Então ele fala: ó, fulano de tal roubou, então não pode ter justiça para fulano. Então o meu também tem que ficar solto. Na verdade, se alguém roubou, não importa que seja uma caneta, tem que ir preso. Mas isso não é para espírito de terceira ordem. O espírito de terceira ordem não está preocupado com a justiça, não está preocupado com o amor, não está preocupado com a caridade. Ele está preocupado em ganhar, em triunfar. Por isso que nos debates de espírito de terceira ordem, o interlocutor ele não está preocupado com o argumento do outro, em ouvir o argumento do outro, saber se aquele argumento é bom, é válido, é justo.
Não, enquanto um está falando, ele está buscando aqui, já querendo refutar, sem saber se é bom ou não. Então, são duas pessoas brigando. O debate bom é aquele em que todos ganham. Então, você tem a sua opinião, tem seu ponto de vista. Deixa eu ver o que você tem de útil para mim. E o outro, deixa eu ver o que você tem de útil para mim. E assim eles se aproximam. Mas isso tem que ser pessoas justas. E nós não buscamos pessoas justas. Nós buscamos pessoas que estão para aparecer, que estão para brilhar perante os outros. Por isso mesmo, vivemos num mundo onde o mal supera o bem.